Olá, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar em duas forças que basicamente definem a nossa experiência de vida: a sensação e a emoção. Elas vivem numa espécie de cabo de guerra dentro da gente. E entender essa dinâmica pode mudar tudo. E para começar, olha só que frase poderosa. Ela já coloca a gente no meio do caminho. Somos um feixe de sensações, mas não parados. Estamos em trânsito, numa viagem. Uma viagem que sai do nosso lado mais primitivo e vai em direção a algo muito mais consciente, mais profundo. E bom, de onde vem essa ideia, né? Toda essa estrutura de pensamento foi tirada de uma obra incrível, o livro Vida, Desafios e Soluções. É um livro psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, com autoria atribuída ao espírito Joana de Ângeles e que traz uma visão muito clara sobre essa nossa jornada interna. Então vamos lá. Vamos começar pelo ponto de partida de todo mundo, o mundo da sensação. A gente pode pensar nisso como a nossa configuração de fábrica, sabe? É uma herança que a gente carrega do nosso passado, algo que está totalmente ligado ao instinto. E o que é a sensação na prática? É um estado que funciona na base do impulso, da reação imediata ao que acontece do lado de fora. É o nosso sistema básico de sobrevivência, o alicerce onde todo o resto vai ser construído. E é aqui que a coisa fica interessante, porque surge um conflito. De um lado tem o querer ter. Sabe aquela vontade de acumular coisas, de possuir, de controlar? Isso é o mundo da sensação. Do outro lado tem o aspirar a ser, que é uma busca totalmente diferente, uma busca por crescimento por dentro. Agora, quando a vida de alguém é dominada só pela sensação, o livro descreve um perfil bem específico que chama de homem-sensação. É uma pessoa que se torna exigente, possessiva, que tenta controlar a liberdade dos outros, e quando não consegue esse controle, aí virá hostilidade, agressão, tudo gira em torno de ter o poder. E qual o fim dessa história? Viver só para sensação invariavelmente leva a um lugar, a frustração. Porque essa busca por ter e controlar nunca acaba, nunca satisfaz de verdade. E isso gera uma amargura, um vazio tão grande que, como a fonte aponta, muitas vezes a pessoa busca uma fuga nos vícios, tentando preencher o que falta. Mas olha só, essa frustração não é o fim da linha. Muito pelo contrário. Ela pode ser exatamente o empurrão que faltava. É aqui que acontece o ponto de virada. O momento em que a gente começa a despertar para algo que existe além da pura sensação. Só que esse despertar não é um processo calmo e organizado. A fonte descreve uma fase de transição meio caótica, a fase sensação emotiva. É quando as emoções que estavam guardadas começam a explodir de forma exagerada, descontrolada. É um passo meio desajeitado, sim, mas é um passo necessário para encontrar o equilíbrio lá na frente. Então a jornada fica mais clara, né? Tudo começa com a frustração, com a gente percebendo que só ter não preenche. Depois vem essa fase bagunçada, emotiva, e a partir daí, aos poucos, nasce uma nova consciência. Uma que começa a valorizar a vida de verdade, a valorizar os outros e principalmente a si mesmo. E isso nos leva, finalmente, ao destino dessa viagem, o estágio da emoção. E a forma como o livro fala sobre isso é linda. A emoção não é vista como um simples sentimento, mas como um verdadeiro tesouro a ser conquistado. A emoção, nesse sentido mais elevado, é uma capacidade que a gente desenvolve de propósito. É o resultado de um esforço consciente de olhar para dentro, de buscar o progresso e de cultivar um respeito profundo por toda a forma de vida. Ela não simplesmente acontece, ela é construída. E aqui tem um ponto que é fundamental entender. Chegando a esse domínio da emoção não significa eliminar as sensações, de jeito nenhum. A ideia é outra, é de integração. É colocar as sensações sob o comando da consciência, equilibrando-as. E aí elas deixam de ser fonte de frustração e se tornam forças produtivas, fontes de alegria. Tá, mas como se chega lá? A fonte nos dá um caminho prático. Não é mágica. Exige esforço bem direcionado, sabe? Exige que a gente alimente a mente com ideias nobres. E que a gente se dedique a um trabalho que constrói, que edifica. Tanto a gente por dentro, quanto o mundo por fora. Para mim, essa frase amarra tudo de um jeito perfeito. A sensação é a nossa herança. É o que a gente já tem. É o nosso ponto de partida animal. Já a emoção é o que a gente pode se tornar. É o tesouro que a gente conquista com esforço, com consciência, com vontade. E para fechar, fica essa reflexão. Olhando para o nosso dia a dia, para as nossas reações, para as nossas motivações,
Qual dessas duas forças parece estar no comando hoje? É a busca incessante da sensação ou a construção paciente da emoção? Uma pergunta que com certeza vale a pena a gente se fazer.